Alô, opa, tudo bem? Quem fala com vocês é o Front Senin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar uma coisa que me pegou muito no dia de ontem assistindo alguns vídeos sobre acessibilidade nos jogos, sobre o modo Easy, e eu preciso muito discorrer sobre esse assunto, tá bom? Antes de mais nada, por favor, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixe seu comentário, pô, faz essa platina nesse vídeo aí, por favor. Me ajuda a aumentar a visibilidade desse canal. Se você continuar fazendo isso, com certeza vamos crescer e vamos evoluir muito. E antes de mais nada, como eu comentei no vídeo anterior, aqui embaixo na descrição existe o link do Apoia-se do canal. Se você puder entrar lá e fazer uma doação, me dê o seu dinheiro para poder me ajudar a comprar um microfone de mais qualidade. Apesar desse microfone aqui ser bom o suficiente, eu acredito que eu posso ter um microfone que traga uma qualidade ainda melhor, enfim, não que a minha voz seja um primor, né, do vocabulário, mas pelo menos a gente vai ter um microfone que vai fazer uma captação mais adequada. Eu moro do lado do aeroporto, então de vez em quando passa muito avião aqui. Então um microfone de mais qualidade com certeza vai deixar esses vídeos ainda melhores, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Atenção! Esse vídeo contém linguagem imprópria e um roteiro muito ruim, por isso não deve ser assistido por ninguém. Vamos começar falando sobre o que é acessibilidade nos jogos. Quando a gente fala sobre acessibilidade nos jogos, a gente está falando sobre como pessoas que não têm capacidade de jogar aquele jogo possam jogar aquele jogo. Isso vale para o geral. Qualquer coisa na qual falamos sobre acessibilidade é para incluir pessoas na qual não tenham acessibilidade, não tenham facilidade, não tenham capacidade física ou motora de conseguir fazer aquele determinado assunto. Por exemplo, eu como programador em muitos trabalhos sou obrigado, obrigado sim, obrigado, porque se eu não me engano tem até lei para fazer esse tipo de conteúdo, é, a fazer sistemas que tenham formas acessíveis de pessoas que não tenham capacidade visual ou motora de conseguir usar aquele sistema. Então, um site que tem cores que possam destoar com o daltonismo. O sistema deve ter uma forma de adaptação para que o daltônico não seja tão impactado. Ou então existem pessoas, por exemplo, que não conseguem diferenciar tons de branco porque elas têm fotofobia, como eu, por exemplo. Então essas pessoas elas conseguem ler sistemas quando esse tipo de acessibilidade é ativado. Então são pequenas coisinhas que fazem com que um usuário normal não sinta um impacto, mas que um usuário que precise daquela adaptação se sinta acolhido. Isso é acessibilidade no mundo geral. Isso também pode ser uma coisa, entre aspas, mais extrema, quando falamos sobre acessibilidade no mundo dos jogos. Por exemplo, no The Last of Us, em que você tem um sistema sonoro para você conseguir ouvir o espaço, né, onde tem um inimigo e tudo mais, com um sistema de áudio 3D que é muito bom e funciona. É, por exemplo, você tem controles, teclados, mousepads, mouses e afins, né, recursos aos quais você consegue fazer uma forma adaptativa para pessoas com problemas ou dificuldades motoras. Então, são controles que são adaptados para que a pessoa possa usar a boca. Existem controles que utilizam até o sistema de sopro para pessoas que estão em estado estado tetraplégico. Então, assim, a adaptação para acessibilidade, ela não vai somente no sentido de trazer um modo mais fácil, e aí é onde a gente vai chegar, tá? Mas sim fazer com que pessoas que não tenham capacidade física, tá? E não mental, física, de conseguir fazer aquele determinado assunto. Ah, mas dificuldade mental também não existe? Até existe. Só que, vamos e convenhamos, existem muito mais dificuldades mentais do que dificuldades propriamente físicas que te impossibilitaria de jogar jogos, ok? Então você vai ter como impossibilidades cognitivas, como pessoas que possam ter esquizofrenia, epilepsia, pessoas que... E epilepsia entra até em dificuldade motora. Existem adaptações para isso. Pessoas que têm síndrome do pânico com flashes, com luzes muito fortes, pessoas que tenham autismo muito severo. Não existem formas viáveis hoje em dia de se desenvolver coisas que se adaptem, né,
a esse tipo de público. E mesmo que existam, não existem comprovações científicas de que aquele conteúdo que aquela pessoa vai consumir pode ser de fato adaptativo para ela, porque dificuldades mentais são diferentes de pessoa por pessoa. Ah, mas eu sou autista, meu irmão também é autista. Nós temos o mesmo problema e as mesmas dificuldades. Ok, você e seu irmão são um caso. Só que você e o Bruninho lá da Zona Leste, por exemplo, podem ser autistas no mesmo nível de autismo, mas têm dificuldades diferentes, entende? Então não é porque uma pessoa tem uma síndrome que é igual a outra que ela vai ter a mesma incapacidade cognitiva. E aí chegamos ao mundo dos jogos. Uma puta introdução, tá bom? Assim, falamos muito sobre modo easy, sobre modo fácil nos jogos e as pessoas cagam regra de que pessoas com deficiência, pessoas PCD, precisam do modo easy porque afinal de contas elas são incapazes de jogar. Bom, vamos lá. Sim, as pessoas que têm PCD, pessoas com TEA, pessoas com problemas cognitivos, pessoas com dificuldades motoras, sempre terão problemas na vida. E não é só em jogar, ok? Quando um jogo como The Last of Us, por exemplo, pensa num público X ou um público Y para poder se adaptar a isso, é um bônus. Porque, obviamente, não são todas as empresas que se preocupam com isso, apesar de que, eu repito, eu não sei se é uma lei ou não. Se não for, tô errado, segue o jogo, tá bom? Mas estou falando no mundo hipotético, talvez, né? Caso fosse obrigado, ok, todas as empresas fariam isso. Os jogos teriam um custo ainda maior, porque você teria que gastar um tempo muito maior para poder fazer testes com esse tipo de cenário. E, sinceramente, não existem muitos testers com essas capacidades específicas. Talvez se começassem a ser feitos isso, talvez esses testers apareceriam. Mas não é o caso atual. Então temos muitos jogos nas quais as pessoas reclamam que são difíceis demais a ponto de pessoas com problemas cognitivos, motores e afins, visuais também, não consigam jogar. Alguns deles, por exemplo, são jogos da From Software, Souls-like, um Dark Souls, um Lies of P, um Sekiro, um Elden Ring, por exemplo. E, assim, tá tudo bem. Vamos falar um negócio aqui. Acho que a gente já discorreu muito na internet sobre o modo easy. As pessoas têm que parar, sinceramente, de querer transformar um jogo no que elas querem. Afinal de contas, se você quisesse fazer um jogo ao seu modo, você viraria desenvolvedor de jogos e faria o seu jogo, tá bom? O cara que planejou o jogo, ele não fez o modo easy, pelo menos no caso dos jogos da From Software, porque são jogos nas quais você pode encontrar o modo easy dentro do jogo de outras formas, tornando o jogo mais fácil, tá? Ah, Front, mas você está falando isso porque você não tem nenhuma incapacidade. Não tenho? Você tem certeza? Você tem certeza absoluta de que eu não tenho nenhuma incapacidade? Nenhuma incapacidade. Eu tenho 25% da visão, meu irmão. Eu sou vesgo. Eu não tenho cirurgia que resolva meu problema. E eu ainda platinei Elden Ring. Tô platinando Sekiro. Eu platinei Cyberpunk. Eu platinei God of War. Platinei a porra toda. Porra, eu zerei Silksong, zerei Wukong, zerei Dark Souls. E você vai falar pra mim, que a minha incapacidade física me impede de fazer as coisas? Ai, porque é muito difícil. O teu cu, tá? Agora chegamos no modo real aqui. O teu cu. Incapacidade física não impede as pessoas de fazerem as coisas. As pessoas aprenderam a se virar. Eu tenho quase 30 anos nas costas, eu aprendi que a vida não é fácil para quem tem o problema visual que eu tenho. Eu não consigo pegar um ônibus sozinho, eu tenho uma dificuldade muito grande para isso, eu não consigo ler nada de longe, eu não tenho noção de perspectiva, não sei se alguma coisa está na frente, uma coisa está atrás, eu não tenho essa noção. E tá tudo bem, eu aprendi a viver com isso. E aprendi a trabalhar com isso, eu sou um programador front-end, ou seja, eu faço telas. Tem a noção do que é um cara com 25% de visão fazer telas? É isso, cara. Vocês falam, cagam de boca cheia, enquanto tem gente que tem dificuldade ilimitadas, pessoas limitadas que fazem as coisas, aprenderam a fazer as coisas porque a vida não nasceu fácil para elas. E tá tudo bem.
As pessoas aprendem a viver desse jeito. Infelizmente, o mundo não é um mundo de conto de fadas perfeito, onde todo mundo é lindo, belo, maravilhoso e perfeito inteiro. As pessoas nasceram sem braço, as pessoas nasceram sem a perna, as pessoas nasceram sem olho, as pessoas nasceram sem audição, as pessoas nasceram sem muitas coisas. E elas aprenderam a se virar com essa porra. E não é a porra do modo fácil no jogo que vai transformar a vida delas numa coisa mais fácil. É pra você que, com todo respeito às pessoas com problemas cognitivos, é um jumento incapacitado mental que não tem a noção necessária para poder ter um mínimo de perseverança dentro de um jogo, que não consegue ir num ponto pegar uma arma, ir num outro ponto pegar um livro, ir num outro ponto pegar outra coisa, entrar na porra do YouTube procurar um tutorial. Ai, porque eu não quero tomar spoiler, então vai tomar no cu! Agora, com relação às pessoas que ficam de boca cheia, é tudo perfeitinho, tem um olho bom, tem audição boa, tem um psicológico bom, entre aspas, né? Tô falando dos imbecis que são completamente perfeitos, mas simplesmente nasceram com o mal da sociedade imediatista que quer tudo pra ontem, que não pode perseverar durante 2 horas num inimigo, que não pode perseverar durante 4 horas numa fase, que não pode perseverar 10 horas pra fazer uma platina, porque é muito difícil fazer as coisas. Porra, cara, você não tem perseverança pra fazer nada na vida, imagina quando você vai cagar e seu trolho é maior do que o seu cu, o que você faz pra cagar, filha da puta? Dito isso, eu espero trazer aqui algum dia, talvez, falando um pouco mais sobre minha visão. Minha visão é uma merda sem tamanho mesmo. Mas não é o assunto de hoje. Eu acho que eu ia começar falando sobre isso hoje e acabou caminhando para esse assunto. Eu gostei muito que se caminhou para esse assunto, porque é um assunto que eu gostaria muito de ter falado e falei. As pessoas precisam parar de reclamar de boca cheia. A acessibilidade no mundo dos jogos não é para você que é totalmente perfeito e precisa de um modo fácil porque você não tem a mínima perseverança para fazer as coisas. O modo fácil no mundo dos jogos é para você que, cara, realmente tem uma dificuldade física, motora, uma dificuldade que te impede de fazer as coisas, mental, cognitiva também, mas cognitiva e mental, que não é a síndrome do FOMO, a síndrome do imediatismo, que precisa zerar o jogo em 1 hora, porque tem mais 5 jogos que saíram recentemente, e youtuber X e Y estão jogando e você precisa acompanhar eles. A vida não é essa, cara. A vida não é assim. Você precisa parar de sair dessa porra desse berço de ouro que tem na sua cabeça, entender que o mundo lá fora é uma merda e que você não faz parte do seu bercinho de ouro. Você tá fora desse bercinho de ouro e só você acha que tá ali dentro, cara. O mundo não é essa porra de conto de fada que você tá imaginando, tá ligado? Então é isso. Eu cheguei aqui, já tô puto também. Enfim, não esqueçam, por favor, se você chegou aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Lembre-se, é um vídeo de opinião própria. Eu não tô cagando regra, eu não tô falando que é uma lei universal tudo aqui que eu tô falando. Se você concorda, se você discorda, deixa nos comentários. É isso, valeu.